Boa noite, galera! Graça e paz de Cristo! Estamos iniciando mais uma Lake, depois de um mês onde o amor estava no ar, e não só no ar, mas nas águas da Lake. Então agora nós podemos celebrar este culto, entregar o nosso melhor, a nossa adoração, como um aroma agradável ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu convido a você a colocar o seu coração diante do Senhor, que você possa se encher dele, que o Espírito Santo possa te envolver aí na sua casa, e que nós possamos, apesar do distanciamento, sermos um só corpo, um só Espírito, que possamos oferecer a nossa melhor adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós queremos, Senhor, engrandecer o teu nome aqui nessa noite. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor, a tua grande misericórdia, a tua grande compaixão, a tua graça, Senhor, que tem sido renovada sobre as nossas vidas dia após dia, Pai. Nós queremos aqui, Senhor, nessa noite viver tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Que possamos beber, Senhor, das tuas fontes, que possamos nos saciar em ti, Senhor, que possamos experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas neste tempo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos entender, Senhor, que todas as coisas, todos os contextos, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor, que são chamados segundo o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita os lares, visita as vidas, Pai, que nós possamos aqui, de fato, experimentar a doce e agradável presença do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos celebrar com alegria e dedicar o nosso louvor, a nossa adoração, como culto racional, como culto espiritual para Ti, Pai. Em nome de Jesus, em quem oramos. Amém. Glória a Deus. Louve e adore, pois o Senhor está aqui, pois o Senhor está aí contigo. Amém. Que você possa se alegrar na presença do Senhor na sua casa. Amém? Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração, levarei a salvação. Teu fogo e teu olhar brilhando está.
Espírito Santo do Senhor possa invadir a sua casa, que você possa sentir a presença dele, amém? Que você possa abrir o seu coração para sentir a presença do Espírito Santo. Não há nada melhor, não há nada maior, não posso comparar, esperança viva, tua presença. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou e hoje livre sou em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É
Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
confiamos em Ti, Senhor. A nossa confiança está depositada em Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, presenciar a Tua volta, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, aqui reconhecer que a nossa maior esperança, Senhor, é da Tua volta, Senhor. Porque nós já fomos alcançados pelo Teu amor, Pai. Porque Tu já entregaste, Senhor, o Teu melhor em favor de nós, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho, o Teu único, Senhor, em favor, Senhor, de todos. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos poupou, Senhor, de nos oferecer o Teu melhor, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Senhor, e concluiu a obra de redenção, a obra de remissão dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. Portanto, Senhor, nós podemos declarar hoje, somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, Senhor, que tem nos alcançado diariamente. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pai, visita, Senhor, todos os lares. Que este louvor, que essa adoração possa preencher, Senhor, todos os ambientes desta casa, Senhor. Que pessoas possam ser conectadas ao Teu reino, Senhor. Que corações sejam preenchidos, Senhor. Oh! Receba a nossa adoração, Senhor. Que possamos aqui, de fato, Senhor, expressar o genuíno louvor, a genuína adoração, Senhor, que Te agrada, Senhor, como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Assim nós nos alegramos neste momento. Você ficou mais feliz? Você ficou mais conectado? Você ficou mais alimentado? Afinal, não tem outra coisa para o qual eu e você fomos criados, senão para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nessa noite nós temos uma imensa alegria de voltar depois de uma série de mensagens no qual nós falávamos de amor. E nós temos, vocês sabem, o nosso momento no culto onde chamamos de momentos sobre as águas. E eu quero compartilhar um pouco disso. No último mês nós estivemos falando sobre a vida afetiva na nossa juventude, nas suas diversas etapas, mas no último sábado nós podemos experimentar o amor de forma diferenciada. Nós tivemos aqui a Lake Live Sessions e foi um momento ímpar, particular, foi um momento maravilhoso de adoração, de celebração, participações ilustres, muito especiais para o coração da nossa juventude. E naquele momento nós podemos ali, de fato, colocar a nossa fé, o nosso amor em um ato concreto, contribuindo e celebrando o nome do Senhor através daquele gesto, daquela atitude. E a gente chegou ali como dado nos últimos momentos da nossa live, um dado que nos revelou
dois sentimentos. O primeiro, o seguinte: a gratidão de que nós podemos oferecer o nosso louvor, a nossa adoração com toda a intensidade, sem limitações. Mas o segundo foi um dado um pouco preocupante, porque nós percebemos que a Igreja do Senhor, neste momento, depois de praticamente 4 meses, ela já não é a mesma. Ela já não enfrenta as mesmas facilidades ou dificuldades, mas já existem percalços. E nós anunciamos ali que nós estávamos, no final daquela live, ultrapassando cerca de 600 quilos de alimentos arrecadados. Mas o Senhor é bom e fiel. E durante a semana as pessoas foram conectando na live, foram assistindo e também foram contribuindo. E pela misericórdia do Senhor, nós ultrapassamos a marca de 900 quilos de alimentos arrecadados, chegando a quase 1 tonelada. E a juventude, mais uma vez, apresenta que nós podemos ser relevantes neste contexto. Que nós entendemos que o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas nesta geração. E foi um motivo de muita alegria, de muita celebração, porque nós vemos que a obra do Senhor, ela não para. E apesar de muitas vezes nós acharmos que vai faltar, de nós acharmos que não é o suficiente, nós agradecemos e o Senhor multiplica, amém? Então, isso encheu o nosso coração de alegria. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se conectou conosco naquela live e também pôde contribuir como um gesto de amor, de alegria, como um gesto de adoração ao Deus Altíssimo. E esse fator, não sei para você, mas para mim encheu o meu coração de alegria. Amém? Você também se sentiu assim, cheio de alegria? E aí, nós já entramos aqui no momento da nossa mensagem dessa noite, da nossa reflexão, da nossa conversa dessa noite. Cheios. Corações cheios. Nós nos alegramos com a última live, mas eu quero te fazer uma pergunta, quero te lançar uma pergunta. Do que o seu coração está cheio? Como o nosso coração tem se comportado em um tempo tão difícil como esse? Feche os seus olhos. Vamos preparar os nossos corações para escutar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos compartilhar da tua palavra, Senhor, pelo privilégio de poder nos alimentarmos dela, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos, Senhor, de ter acesso ao pão da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar como boca tua, Senhor querido, como instrumento teu sobre este tempo, sobre a vida dos meus irmãos, sobre este contexto, para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém. Corações cheios. Como está o seu coração neste momento? Olha, não sei se você já percebeu, mas exatamente neste dia 11, completam 4 meses da publicação do primeiro decreto aqui no Distrito Federal, reduzindo as atividades, dando restrição, né, à mobilidade das pessoas sobre a cidade. Afinal de contas, foi em 11 de março, onde foi instaurado o primeiro decreto. E já aqui somamos 4 meses, 120 dias. É tempo, né, galera? É tempo demais, meu Deus. E quando nós chegamos a uma avaliação, depois de 4 meses, daquilo que o nosso coração tem se alimentado, aí podem surgir muitas coisas. Depois de 4 meses, muitos corações estão cheios de cansaço. Estão cansados deste contexto, estão cansados deste momento, estão cansados de não poderem fazer tudo o que faziam antes. Tem corações que estão cheios de medo, estão ansiosos, estão preocupados, não sabem como será este novo normal. Tem corações que estão mais aflitos ainda, em pânico. Corações em pânico, pessoas que estão atordoadas, elas sentem que pode ser o início dos últimos dias. A revelação do Apocalipse está aí, essas pessoas estão angustiadas, elas estão aflitas. Mas, para nós, que cremos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, se forem os dias de Apocalipse ali relatados, nós estamos felizes, porque nós podemos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém? Outra galera também
tá com o coração cheio de lives, né? Um momento de conectividade. Meu Deus, uma live a cada uma clicada. Você entra ali no seu perfil social e você vê alguém numa live. Então, muita gente já está aqui de live. Mas, nós incentivamos você. Conecte-se com as lives daqui da nossa igreja. Nós estamos te oferecendo, buscando te dar o melhor conteúdo, o conteúdo da parte do Senhor para a sua vida. Temos tido lives abençoadoras, então selecione melhor se você está cansado, viu? A outra coisa que outras pessoas estão cheias neste momento, coração cheio de esperança, ou a falta da esperança, não é isso? A falta de esperança, ou seja, muitas pessoas já estão na expectativa, aguardando no Senhor o retorno das atividades, outras já não têm tanta esperança assim. Mas uma coisa que abalou os nossos grupos de WhatsApp nessa semana é uma galera que está com o coração cheio de nostalgia. Cara, essa semana o WhatsApp da juventude bombou de uma forma incrível. Quem não entrou em 2 dias, tinha mais de 1000 mensagens lá, do tanto que essa galera postou fotos das antigas. Pastor Alexandre, Dani e toda a galera que fez parte daqueles primórdios, da gênese dessa juventude. E foram momentos maravilhosos, de muita descontração, de pessoas que passaram dos limites, eu creio, né? Colocando fotos absurdas do pastor Alexandre enrolado no cobertor de Hello Kitty. Meu Deus, até isso teve lá no grupo. Mas tem pessoas que estão com o coração nostálgico neste momento. Mas outras pessoas estão com o coração cheio de rebeldia, de revolta, pelos contextos sociais que têm sido apresentados neste tempo. Outras com o coração cheio de injustiça, ou seja, está se sentindo injustiçado, está se sentindo desamparado, está se sentindo provocado sobre um tempo como este. Sabe, quando nós vamos para a palavra do Senhor e nós vemos essa palavra coração designada nos textos bíblicos, nós vamos ver que a palavra vai falar que coração é exatamente o centro da vontade, das emoções e da mente. Ou seja, é praticamente um sinônimo para a nossa alma. É onde se passa todos os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer, a nossa emoção, onde nós raciocinamos. Então, o nosso coração está ali descrito dessa forma. E eu quero levar você para o texto que vai nos conduzir nessa noite. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, no verso 34, onde vai começar com uma palavra bem dura, na verdade. Vai falar o seguinte: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Ou, em outras traduções, né? A boca fala do que está cheio o coração. Essa palavra, bem dura, neste contexto, tem até sofrido algumas adaptações, se é que nós podemos dizer assim, né? A palavra do Senhor foi muito enfática neste tempo. Essa fala é uma fala do próprio Cristo, de Jesus Cristo. E muitas vezes nós temos adaptado essa fala, para o nosso contexto atual. Ao invés de falarmos que a boca fala do que o coração está cheio, nós já podemos, talvez, reconfigurá-la neste tempo para o seguinte: o post fala do que o coração está cheio. O comentário diz do que o coração está cheio. A mão tecla daquilo que o coração está cheio. O dedo digita freneticamente daquilo que o coração está cheio. Sabe, na era moderna, as nossas expressões públicas acabam revelando de que o nosso coração está sendo abastecido, com que nós temos nos alimentado e como nós temos oferecido este alimento para as outras pessoas. E muitos têm entrado em causas diversas, dentre elas contextos políticos, causas, lutas, vaidades. Cada um posta aquilo que vem à cabeça, que vem à mente, aquilo que brota do seu coração. Sabe,
Mas muitas vezes nós não temos nos avaliado e feito de fato um exame sobre a nossa perspectiva em relação a isso. Ou seja, porque muitas vezes isso que nós temos exposto para o mundo, através da conectividade, tendo em vista que nós estamos restritos na nossa mobilidade, é muitas vezes a nossa voz, e isso está muitas vezes dizendo para todos que nós estamos na mesma medida deles. Ou seja, isso às vezes é uma maquiagem para ocultar o real estado dos nossos corações. Sabe, quando nós vemos publicações de diversos meios, quando nós vemos publicações de diversos contextos, nós vamos perceber que as pessoas muitas vezes têm causas nobres, causas justas, mas que muitas vezes essas pessoas não têm o propósito correto na sua fala. E muitas vezes, quando nós nos igualamos nas nossas atitudes, nós estamos ali também colocando, de certa forma, que estamos no mesmo patamar, que estamos com o mesmo senso de sem direção, de sem propósito, ou perdidos no nosso propósito. É uma coisa interessante, porque na antiga Grécia, a palavra que foi traduzida para o português como sincero, como sinceridade, né, que dá essa tradução para o português, essa palavra designava uma determinada cera que se passava nas estátuas, nas esculturas, quando essas esculturas eles estavam desgastadas, elas estavam ali vencidas pelo tempo, pelo calor, e elas começavam a rachar. E aí se passava aquela cera para o quê? Para dar uma certa maquiagem naquilo que estava falho. No entanto, quando vinha a luz do sol e brilhava sobre aquelas esculturas, era perceptível notar que aquelas marcas da cera apareciam. E muitas vezes nós temos adotado esse tipo de postura, temos maquiado os nossos contextos, temos maquiado muitas vezes através da nossa rede social a nossa realidade. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Sabe, a palavra do Senhor vai nos falar num tom bem duro, quando Jesus Cristo responde aos seus críticos, aos fariseus, àqueles que julgavam as ações de Cristo, quando ele fala: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E a primeira reflexão, nós vamos aqui para compreender, para assimilar este texto, para contextualizarmos e aplicarmos esse texto, nós vamos andar sobre o contexto desta passagem. Nós vamos visitar outros versículos para que eu e você possamos sair aqui de fatos com o coração cheio do Senhor. E no verso 33 está aí o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Um verso antes vai falar o seguinte: a palavra vai falar o seguinte: considerem uma árvore boa, dá frutos bons, e a árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E a pergunta que eu te lanço neste momento é a seguinte: quais frutos você está gerando nesta quarentena? Quais frutos você está gerando neste contexto de isolamento? E aí eu quero te pedir a primeira hashtag aí, ó. Hashtag frutos gerados. Frutos gerados. Se você está nos acompanhando aí, coloca aí no chat frutos gerados, porque é sobre um pouco disso que nós vamos conversar agora. Desafiadora é essa colocação do Senhor Jesus. Quando nós vamos visitar este texto, esse pequeno relato, ele começa lá no verso 22, onde a presença de Jesus foi levado um endemoniado que também era cego e também era surdo. Ou seja, um grande desafio, e mostrando que o Senhor Jesus curava de forma poderosa todo tipo de situação, todo tipo de condição.
Só que naquele contexto, obviamente, havia uma multidão cercando Jesus. E na multidão sempre tem os críticos. E os críticos, sabem de uma coisa? Eles têm opinião. E muitas vezes a opinião do crítico contamina o contexto. E aquele contexto era um contexto maravilhoso, era o mais milagre do Senhor Jesus Cristo. No entanto, os críticos julgavam o Senhor Jesus. E de onde procedia o poder do Senhor Jesus para a cura. E é neste momento que eu quero refletir com você. Aqueles críticos estavam revelando os seus frutos através da palavra que brotava do coração deles. O coração deles estava cheio de crítica e ali eles criticavam. Agora eu quero falar com você. Quais frutos você está gerando nesta quarentena? Sabe, como nós vemos nesse contexto, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. E muitas vezes nós pegamos este contexto e nós acabamos revelando os frutos que têm sido gerados em nossa vida de forma explícita, na qual nós nem mesmo notamos. Publicamos coisas, visitamos coisas, curtimos coisas, compartilhamos coisas que muitas vezes revelam um coração cheio de um vazio. Sabe, essa é a capacidade do mal, de pegar, às vezes até coisas legítimas, coisas que têm uma causa justa, coisas que são poderosas, e converter elas para uma coisa completamente sem sentido, completamente sem propósito. E nós vimos nesses últimos dias, nesses últimos meses, um caso bastante emblemático, que foi o caso do George Floyd. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do que aconteceu, porque, na verdade, eu acho que eu e você, todos nós concordamos que foi um ato de injustiça aquele homem. No entanto, algo que é legítimo, algo que mostra um propósito, algo que é de fato, que vai levar a uma condição talvez social mais igualitária, mais equilibrada, nós podemos perceber, sabe o seguinte? Que muitas vezes nós entramos no discurso e quando nós vimos, nós já pegamos carona em tudo aquilo que o mal já maquiou, que é aquilo que ele já botou o seu conteúdo maligno. As pessoas começaram a falar que vidas negras têm valor, que vidas negras merecem respeito, mas depois já estavam falando de outras coisas diversas, já estavam sabotando inclusive o discurso cristão acerca da palavra, eles já estavam pegando carona com questões feministas, pegando carona com questões acerca da homossexualidade, e ali naquele contexto, aquele conteúdo que era legítimo, já começa a ser uma coisa da qual não tem mais propósito, sabe? E nós vemos que essa causa, lutar por uma causa equilibrada e justa dentro da sociedade, é algo que já era pregado desde o contexto bíblico. Ou seja, quando Paulo vai nos falar, ele já revela lá quando ele fala para os Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, o seguinte: olha, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo, nesse pequeno trecho, ele já revela que as injustiças sociais, elas são bem mais antigas do que nós. Ou seja, elas estão nos primórdios. E Paulo fala que nós que já somos renovados, que nós que somos experimentados, nós que já temos a nossa mentalidade transformada no Senhor Jesus Cristo, nós já entendemos. Este mundo é caído. Ele é desequilibrado. A sua justiça terrena não gera justiça. Mas nós que temos Cristo Jesus, nós entendemos que somos um em Cristo Jesus, que somos iguais. Sabe, quando Paulo fala de judeu e grego, de escravo e livre, de homem e mulher, ele estava falando exatamente dos desafios sociais da sua época. E por que muitas vezes nós não pegamos esse discurso do tempo de Paulo e não usamos como uma bandeira hoje em dia?
Porque, obviamente, este era o contexto onde Paulo estava falando. Mas Paulo já naquele momento já revelava o seu esforço em falar aos Gálatas que nós não podemos simplesmente nos envolvermos em causas justas, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui como agentes de um propósito: revelar o senhorio de Cristo e influenciar a sociedade através de uma vivência real de Cristo Jesus sobre o nosso coração. Sabe, nós estamos em um Brasil diferente de 100 anos atrás, da última pandemia, vamos dizer assim. Aquele país e o mundo não tinham acesso à informação como tem hoje, né? E para alguns o discurso é o seguinte: a informação é uma bênção. Enquanto para outros diz o seguinte: a ignorância é uma bênção. Sabe, naquele tempo, certamente as pessoas não tinham tanto acesso à informação há 100 anos atrás, na gripe espanhola, quando houve uma grande epidemia que matou milhões pelo mundo todo. As pessoas não tinham informações. E talvez isso fosse ainda melhor, porque as pessoas não paravam de fazer aquilo que elas tinham que fazer. Elas não paravam de cumprir o seu propósito. E muitas pessoas sucumbiram sem ser avisadas. Mas hoje em dia nós temos a bênção de ter a informação, o acesso aos conteúdos. Mas como nós temos lidado com isso? O que nós temos feito com isso? Nós temos simplesmente pegado carona sobre discursos vazios, sem propósitos, ou nós temos, de fato, levado isso à luz da palavra e revelado a presença de Cristo transformadora sobre as nossas vidas? E é esse o questionamento que eu quero te fazer nessa noite. Frutos gerados. O que você tem gerado neste tempo? A justiça humana, ela é proveniente da vontade humana. Ou seja, uma vontade de autossuficiência. A causa de desajustes ainda maiores, pois, afinal, a sua fonte é corrompida, é depravada, ou seja, ela está centrada na natureza adâmica, caída. Mas a justiça divina é a que gera vida e paz, que é imutável e não se divide contra si mesmo, que é amor sem deixar de ser juízo, pois avalia os frutos e também as árvores que estão dentro e fora do seu propósito. Sabe, como nós temos gerado frutos sobre este tempo? Como nós temos sido conhecidos sobre a nossa rede de influência, sobre nossa rede social? Como aqueles propagadores de causas aleatórias ou como aqueles que propagam fruto do Espírito Santo? Precisamos nos examinar. Precisamos nos avaliar. O segundo ponto é o seguinte, está no verso 35. O verso 35 vai dizer o seguinte: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Estamos falando de Mateus capítulo 2, verso 35. E agora vai a minha pergunta: qual tesouro você tem acumulado neste tempo? Agora você vai botar a hashtag aí, ó, tesouro acumulado. Tesouro acumulado. Pode colocar aí no chat. Tesouro acumulado. Sabe, é muito interessante quando nós lemos todo o contexto deste texto. Porque o Senhor Jesus, através de uma situação, ele traz tanto conhecimento, ele traz tanta sabedoria divina, que ele é capaz de transformar vidas através de uma simples defesa, se é que nós podemos falar assim, mas através de um simples ato da sua palavra. Sabe, muito interessante quando nós vemos neste texto exatamente colocado que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E aí eu quero te perguntar o seguinte: o que você tem acumulado como tesouro nessa época? São 4 meses. Em 4 meses, para algumas pessoas, é muito tempo. Mas em 4 meses, para algumas pessoas foi revelado que é o seguinte: cara, na verdade, pouco tempo. Voou. E sabe, eu quero que você reflita aí comigo. Hoje em dia a tecnologia está muito avançada.
E se no dia do juízo final for puxado o seu histórico lá do seu celular, da sua atividade, pelo menos a semanal, não precisa nem ser a atividade de toda a história do seu celular, mas a atividade semanal, será que lá nós podemos ver que você se dedicou, se debruçou, que você mergulhou em conteúdos que exaltam o rei? Ou será que lá você gastou o seu tempo de forma displicente, de forma equivocada, ou talvez até desligada? Sabe, nós percebemos que este é um tempo da distração, onde as pessoas estão buscando descanso da mente, onde elas querem ocupar o seu tempo, onde elas querem fugir da realidade. Mas que realidade é essa? A de não ter um propósito bem estabelecido. Sabe, essas pessoas são fugitivas da cena real que está acontecendo sobre a vida delas, do caos, ou seja, da descompensação da humanidade, que através das redes sociais são mais reveladas. E através das emoções, dos pensamentos, das publicações das pessoas. Nós vemos que as pessoas estão juntando tesouros nessa quarentena, e talvez esse seja o seu tesouro. Você pode até botar aí o que você fez muito, que talvez você não fazia antes deste período de isolamento. Mas sejam séries acumuladas, sejam aplicativos nos quais você tem perdido mais tempo, sejam através de TikToks, quiz, games e programações aleatórias. O que nós vemos é o seguinte: o mundo está tentando consumir o seu tempo. E como você tem acumulado tesouros sobre este tempo? Olha, essas propostas surgem para prender a sua atenção e distrair o seu coração. Nós precisamos ter essa noção clara de que se nós não avaliarmos aquilo que estamos fazendo, se nós não avaliarmos aquilo que estamos experimentando, nós estaremos correndo atrás do vento. Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Como nós poderemos oferecer um tesouro bom, se o tesouro que nós temos acumulado talvez não tenha sido tão bom assim? Sabe, quando eu falo isso, não estou te falando para você se isolar do mundo ou se isolar numa bolha. Olha, eu vou fazer só isso, vou me isolar das pessoas. Não é isso. Mas você precisa refletir o verdadeiro significado de uma vida devocional, de uma vida aplicada, de uma vida que tem disciplinas espirituais exercidas diariamente. Nós precisamos revelar aquilo para o qual nós fomos chamados, o nosso propósito. Porque o nosso propósito é maior do que todas as demais coisas deste mundo. Ele é um propósito eterno. Ele é um propósito bem estabelecido, estabelecido no único, Cristo Jesus, aquele capaz de alimentar o nosso coração de forma suficiente. Sabe, nós precisamos colocar isto em pauta. Como nós temos gastado o nosso tempo. E aqui vai o terceiro ponto, que se encontra no verso 24. Sabe, um texto um pouco anterior do que a gente leu nessa noite. No verso 24 de Mateus 12 vai falar o seguinte: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Agora vem a terceira pergunta dessa noite. Quem você tem revelado neste tempo? Coloca aí a hashtag fonte segura, fonte segura, fonte segura. Sabe, nós podemos perceber neste contexto que os críticos, eles não estavam satisfeitos. O trabalho e a obra de Cristo Jesus era muito relevante. Transformava vidas, curava, salvava. Pessoas eram libertas de seus cativeiros, sabe? E isso incomoda os críticos. E muitas vezes, talvez eu e você, quando estamos ali espalhando essa mensagem transformadora, essa mensagem que transcende a nossa vida, essa mensagem que vem direto do Senhor, muitas vezes nós somos alvos da crítica. Sabe?
mas como eu e você temos nos revelado sobre este contexto. O que nós temos revelado neste tempo? Quem está com o Senhor não tem dúvidas que o seu propósito é refletir o sol da justiça. E este é o nosso propósito principal, para o qual nós fomos criados. Ou seja, nós revelamos o Criador e estamos em sua narrativa. Nós somos coparticipantes da sua obra, pois nós somos privilegiados, já fomos alcançados e assim espalhamos as boas novas de Cristo Jesus. E nós sabemos e entendemos que quem não o faz, parece que não está jogando no mesmo time do Senhor. Porque no verso 30 vai falar o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Quem tem sido você neste tempo? Você tem sido demanda ou você tem sido solução? Você tem sido reclamação ou você tem sido oportunidade? Você tem sido prejuízo ou você tem sido lucro sobre este tempo? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nada, nem ninguém do contexto terreno é maior do que aquele que habita em nós. Nós precisamos nos agarrar a isso, porque senão estaremos jogando contra o time do Senhor. Nós não podemos estar espalhando quando Cristo está nos ajuntando para revelar o seu reino, a sua justiça sobre este tempo. Certamente, talvez você tenha sido incomodado em algum ponto dessa palavra. Assim como aqueles críticos de Jesus, no contexto de Mateus 12, estavam incomodados com o poder transformador de Cristo, salvífico, um poder que era capaz de tirar qualquer um da sua situação desoladora. Sabe, nós temos que entender o seguinte: se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente nós não te recomendaremos o cristianismo. Quem fala isso é Clive Staple Lewis. Ele fala isso porque o cristianismo não é uma religião que se acomoda, não é uma religião que vê a esperança no ponto de vista terreno, mas é uma religião que enxerga que a nossa esperança está em Cristo Jesus, que a nossa vida habita nele, que nós precisamos única e exclusivamente da presença do Senhor para sermos cheios dele. Sabe, eu não sei até que ponto você foi incomodado nessa noite, mas eu vou repetir a pergunta: do que está cheio o seu coração nessa noite? A palavra do Senhor vai nos revelar em Jeremias 17, versos 9 e 10, o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ele é amor, mas também é justiça. Ele está sondando e avaliando os nossos corações. Em nome de Jesus, que você possa fechar os seus olhos neste momento, para que juntos possamos orar e nos humilharmos na presença do Todo-Poderoso, porque Ele sonda os corações e as mentes. Ele avalia com régua justa aquilo que tem dentro do nosso coração. Pai, louvado e bendito seja o teu maravilhoso nome, Pai. Nós queremos, Senhor, neste momento, como um ato de fé, Senhor, nos entregarmos completamente à tua disposição, Senhor. Queremos, Senhor, que a tua presença possa passar, Senhor, em exame as nossas vidas, Senhor.
Avalia, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, avalia as nossas atitudes. Senhor, avalia os nossos corações sobre este contexto, meu Pai. Nós queremos, Senhor, ser árvore que dá fruto bom no tempo certo, Pai. Nós queremos ser regados pelos Teus ribeiros, Pai, de águas vivas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós também queremos, Senhor, tirar um bom tesouro daquilo que nós temos acumulado, Senhor. Nós queremos aproveitar bem o nosso tempo, Senhor, pois nós sabemos, o nosso tempo nesta terra é limitado, mas o nosso tempo contigo, Senhor, será eterno, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos fixar o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa força, o nosso empenho na nossa maior esperança, Pai. Que possamos revelar, Senhor, o nosso propósito, através da adoração em tudo aquilo que fizermos, Senhor. Quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer coisa, possamos revelar o Teu reino de justiça. E possamos, Senhor, através deste tempo, revelar a Tua glória, a Tua majestade para aqueles que estão sedentos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ter em Ti uma fonte segura, Senhor. Uma fonte, Senhor, que não é questionável, Pai. Como os críticos colocaram, Senhor, que uma fonte adversa poderia estar fazendo algo contra si mesma, Pai. Nós entendemos, Senhor, que nenhum reino prevalece contra si mesmo, Pai. Então, em nome de Jesus, nós aqui, Senhor, colocamos os nossos corações, as nossas intenções, colocamos, Senhor, as nossas atitudes diante de Ti, Senhor, unidos, Senhor, ajuntando contigo, Senhor, para que possamos, Senhor, de fato, declarar o Teu reino, declarar a Tua glória, Senhor, manifestar, Senhor, a adoração daquilo que fomos criados, Senhor, para todos em nosso contexto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, usa as nossas vidas poderosamente, que sejamos cheios, que possamos ter o nosso coração transbordante da Tua graça, da Tua misericórdia e da influência do Teu reino sobre as nossas vidas, Pai. Assim, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, cada um em suas casas, Senhor, que eles possam ser visitados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que eles possam ser aquecidos pela Tua presença, Pai, que eles possam ser motivados, Senhor, a levar o Teu Evangelho para toda criatura, Senhor, que eles possam refletir o sol da justiça sobre um tempo tão difícil como este, Pai. Assim nós choramos e colocamos tudo diante do Senhor para a glória e honra de Ti. Amém, Pai. Amém, amém. Glória a Deus, que possamos ter os nossos corações cheios da presença de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, que possamos influenciar e não sermos influenciados pelo contexto do mundo. Que essa palavra que incomodou primeiro a mim, possa também ter incomodado a você, para que juntos possamos fazer algo diferenciado e viver o extraordinário do Senhor sobre este tempo. Amém? Eu convido você a continuar se conectando, a continuar junto conosco sobre um tempo tão difícil como esse. Nós estamos tendo séries de lives, nós estamos tendo a oportunidade, através do nosso pastor Écio, de ter uma palavra ministrada todo dia, ao meio-dia, palavra de vida e abundância sobre as nossas vidas, um alimento, um maná, praticamente para nós, em um contexto tão difícil como este. Através das lives, nos diversos ministérios, a juventude também na segunda-feira, o cabeção na terça, o Ministério de Família também na segunda às 8 horas, o cabeção na sexta-feira, Lake no sábado. Nós estamos buscando encher o seu coração da presença do Senhor, para que você possa transbordar sobre os contextos. Então, não deixe de assistir, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de salvar todo esse material. Afinal de contas, o que está sendo propagado não é o nome da nossa igreja, não é o nome da nossa juventude, não é o nome de algum dos nossos ministérios neste contexto. O que está sendo propagado é o nome de Jesus Cristo sobre este tempo. Que nós possamos espalhar da forma mais intensa, da forma mais abundante sobre um tempo como esse. Não deixe de se conectar nestes conteúdos. Amanhã nós teremos a nossa escola bíblica às 9 horas
E também nós teremos nosso culto matutino às 10h15. Não deixe de participar. E também nós teremos o nosso culto drive-in às 17 horas. Será um momento maravilhoso, onde nós poderemos adorar juntos, presencialmente nos carros, mas de forma extravagante, de forma que nós podemos nos entregar por completo e viver essa alegria de estarmos perto uns dos outros. É uma oportunidade também para, como juventude, trazermos a nossa doação de alimentos, roupas e cobertores. Você poderá fazer isso neste momento. E amanhã nós teremos também a oferta da jantinha. O Ministério A Mais está preparando uma jantinha especial no valor de R$15. Você vai poder fazer um jantar daqueles maravilhosos. Nossa chefe Áurea está preparando um arroz carreteiro maravilhoso para abençoar a sua vida e a minha vida. E nós também teremos um caldinho de frango com abóbora. Olha, uma delícia. Não perca a oportunidade. Será no sistema de drive-thru. Então você pode vir, cultuar e ao final passar ao lado da nossa cantina e ser abençoado e também abençoar, pois toda a arrecadação será revertida para o Ministério Amar no tempo de solidariedade, onde nós estamos adquirindo alimentos, cobertores e abençoando várias famílias. Então, não deixe de participar. A igreja do Senhor não para. Amém? Agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.